Olá, turminha, boa tarde. Peguem a apostila integrada de vocês e coloquem na página 216. Registrem a data e vamos dar continuidade ao conteúdo, ok? Então, ainda iremos continuar falando sobre a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre ajuda a manter a temperatura da Terra por meio do efeito estufa natural. Nesse fenômeno, alguns gases que compõem a atmosfera terrestre retêm parte do calor proveniente do Sol, evitando que ele seja perdido para o espaço. Observe a seguir. Então, essa parte que a professora leu, vocês sublinhem, por favor, tá? Iniciem a atmosfera e finaliza espaço. Aí abaixo tem 1, 2, 3 e 4. Então, vocês vão realizar a leitura, ok? Não precisa sublinhar. Então, essa imagem é uma representação do efeito estufa natural da Terra. Então, esse esquema acima, pessoal, representa um feixe de luz solar que atinge a Terra. Isso ocorre com toda a luz solar que chega à Terra, e não apenas com o feixe de luz representado, certo? Abaixo, vamos dar continuidade na leitura. A temperatura do ar pode sofrer influência de diferentes fatores, como a altitude do local, a umidade do ar, a presença de plantas, a ocorrência de ventos e a presença de nuvens no céu. Além disso, a quantidade de determinados gases na atmosfera, como os relacionados ao efeito estufa, interfere na temperatura da Terra. Então, vocês vão realizar a leitura aqui, ó, nessa parte, e depois sublinhar a temperatura e finalizar aqui da Terra. Finalizei a 216, vamos para 217, essa página aqui ao lado. Registrem a data. Algumas atividades humanas envolvem a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, liberando grande quantidade de poluentes, como os gases de efeito estufa. O aumento na quantidade desses gases intensifica o efeito estufa natural da Terra, resultando em um aumento de temperatura média terrestre, o chamado aquecimento global. Então, vocês vão sublinhar, tá? Iniciar algumas atividades e finalizar em aquecimento global. Então, desde a sua formação, a Terra, pessoal, ela passa por ciclos de aquecimento e de resfriamento. No entanto, o ser humano está acelerando esse processo de elevação da temperatura terrestre, tá? Abaixo aqui, ó, nós temos uma escrita, então vocês vão ler, tá? Não precisa sublinhar. Aqui nessa imagem, nós temos a representação da intensificação do efeito estufa natural da Terra. Abaixo, daremos continuação na leitura. Essa parte aqui, ó. A Agência Espacial Americana, NASA, analisa a variação da temperatura média da superfície terrestre desde 1880. Ao longo desses anos, ficou comprovado que a temperatura da Terra está aumentando e esse aumento foi observado principalmente nos últimos 35 anos. No ano de 2016, a temperatura média terrestre estava quase 1 grau Celsius, mais elevada do que na metade do século XX. Uma das consequências mais evidentes do aumento da temperatura média terrestre é o derretimento das geleiras localizadas nas regiões polares. Essa parte vocês vão sublinhar também, iniciar lá a agência e finalizar regiões polares. Finalizei, vou dar continuidade na página 218, ok? Registrem a data. 4. Observando as imagens abaixo, o que você pode dizer a respeito da cobertura de gelo na região do Círculo Polar Ártico? Então, nós temos a representação da cobertura de gelo em 1984 e nós temos aqui, ao lado, nós temos a representação da cobertura de gelo
no ano de 2016. Então, a gente consegue observar que houve uma redução de camada de gelo entre os anos de 1984 até 2016. Efeito estufa em Vênus. Sublinhem o título, realizem a leitura, tá? E sublinhem. Então, vocês vão iniciar o planeta Vênus e finalizar a sublinhagem da Terra, ok? Então, as imagens representadas acima, pessoal, elas mostram a extensão do gelo observada nessa região. Então, qual é a região? Entre os anos de 1884 e 2016, ok? Na terceira imagem, nós temos o planeta Vênus, visto do espaço, ok? Então, Vênus, ele é o planeta mais quente do sistema solar, tá bom? Finalizei a 218, vamos para 219. Registrem a data e vamos realizar algumas atividades. 1. Observe o gráfico abaixo. Temperatura média mensal do município de Londrina, Paraná, em 2016, no ano de 2016. Então, nós temos todos os meses, de janeiro a dezembro. Então, observando o gráfico, vocês vão responder 3 questões. A. Em qual mês foi observada a menor temperatura média? B. O que aconteceu com a temperatura média entre os meses de janeiro e junho? C. Com o movimento de translação da Terra, pode ser associado a esse gráfico? Então, vocês vão realizar a resposta de vocês nas linhas, tá bom? O movimento de translação com a inclinação do eixo da Terra resulta nas estações do ano, tá? Não vamos esquecer. Finalizei a 219, vou para a 220, certo? 220. Aqui, ó. Darei continuidade nos exercícios. D. Pesquise em sites e jornais a temperatura média do ar nessa semana no município onde você vive. Use essas informações para completar o quadro abaixo. Então, é uma resposta pessoal, tá? Na primeira parte do quadro, nós temos as semanas. Segunda-feira, terça-feira, os dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Então, vocês vão registrar a temperatura média do ar. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Coloquem aí nas lacunas. 2. Ligue cada imagem da coluna da esquerda ao termômetro que melhor representa a temperatura ambiente das imagens. Então, vocês vão ligar, tá? As imagens adequadas, tá? Uma na outra. Galerinha, nós vamos finalizar hoje, a nossa aula de hoje, na página 220. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, tá? E nós vamos falar sobre o vento. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Que a professora está à disposição de vocês. Um beijo!